Bom, agora vamos entrar logo no tema, né, dessa primeira palestra de hoje, ah, só que é dedicada à inteligência artificial e tecnologia na produção musical. Podemos dizer que a evolução da tecnologia em si, né, por si só, é uma narrativa muito extensa, super interessante, que abrange um período considerável, né, de tempo e engloba uma série de inovações que foram transformando fundamentalmente a maneira de como a música é criada, gravada, produzida, distribuída, né? Podemos pensar brevissimamente em algumas etapas, por exemplo, pensar que apenas 100 anos atrás, né, no comecinho do século XX, a música era gravada em cilindros de cera, tinha aquele único trombone que captava todo mundo lá, gravava no disco de serra e pronto, né? Já na metade do século, na década de 1950, surgiram os primeiros estúdios de gravação multicanal, ainda analógicos, mas multicanal, né? Nos anos 70, por exemplo, as mesas analógicas com 24 canais eram a última moda. Abbey Road tinha essas mesas analógicas de 24 canais e era referência no mundo. Mas os Pink Floyd, por exemplo, a banda inglesa de rock, naquela época já necessitava de mais de 24 canais. Então, na história da banda, eles mandaram os engenheiros da EMI, de Abbey Road, linkarem duas mesas de 24 canais cada uma. Imagine, né? Pensemos ainda que na década de 1960, por exemplo, um efeito de revérbero nada mais era do que uma sala revestida de azulejos, com uma caixa que emitia o som batia, reverberava e o microfone captava. Era assim, gente. Então a tecnologia de fato mudou muita coisa. Ainda a gente pode pensar que na década de 1960, por exemplo, assistimos à difusão de sintetizadores eletrônicos que mudaram totalmente a cena musical, permitiram a experimentação e a criação de novos sons, novas texturas sonoras, né? Então, em tempos mais recentes, algo que a maioria de nós vai lembrando, na década de 1980, por exemplo, tivemos a introdução da gravação digital, né, que revolucionou a produção musical radicalmente, eliminou as limitações da fita analógica, né? Isso tudo permitiu uma manipulação mais fácil do som, uma edição mais precisa e a criação da música eletrônica, entre outras coisas, né? Ainda na década de 80 tivemos o MIDI. Sabe o MIDI? Aquela coisa banal para nós hoje, né? Aquilo permitiu a comunicação entre instrumentos musicais eletrônicos e computadores. Isso tornou possível a automação de processos, criação de música de uma maneira totalmente diferente. Podemos pensar, por exemplo, na década de 1990, temos o uso generalizado de computadores e softwares de produção, que para nós são banais, mas começamos lá na década de 90. Pro Tools, Logic, Cubase, Pro Tools é mais recente, né? Mas Cubase foi o primeiro. O André vai falar muito melhor sobre isso, dando uma panorâmica muito rápida de como a tecnologia, de fato, permitiu que novas maneiras de produção, né, e que produtores criassem suas músicas até em estúdios caseiros, né? Hoje, num iPad, a gente faz mais coisas do que era possível, era pensável há 30 anos atrás, né? É um pouco como a história das calculadoras, né? Hoje, no nosso telefone, fazemos o que antigamente precisava de uma sala enorme, né? E hoje a gente faz muito mais, né? A partir da década de 2000, tivemos os instrumentos virtuais, efeitos e muitas outras coisas, uma gama imensa de sons que mudaram tudo. E hoje, séries importantes, até de Netflix, utilizam apenas
sons virtuais. A maioria de nós nem se dá conta de que não estamos ouvindo uma orquestra, mas estamos ouvindo um computador fingindo ser uma orquestra. Muito bem. Ainda, quando a gente fala em tecnologia, não é apenas ligado aos instrumentos, esse avanço tecnológico. Pensemos, por exemplo, na distribuição digital, né? Quem lembra do Napster, né? O primeiro que começou a distribuir os MP3 que acabaram também com a indústria discográfica, enfim. Hoje quem usa mais CD? Eu não ouço CD, tenho uma coleção imensa, não sei onde enfiar os CDs. Enfim. E mais recentemente, distribuidoras, Spotify, Apple, distribuidoras digitais, né? Deezer, entre outros. É difícil até resumir em poucos minutos essa trajetória da evolução tecnológica aplicada à área da música, né? Mas agora, certamente nesse momento, estamos vivendo um momento muito, muito revolucionário, o que promete ser revolucionário, que é a tal famosa inteligência artificial. E temos aqui conosco o André Cury, que é produtor musical. Bem-vindo, André. Se manifesta aí Olá, para pessoal. Boa tarde. te conhecerem. O André, eu vou fazer a ficha dele rapidinho. Ele é um profissional da área de construção de identidades sonoras. A sua carreira inclui participações importantes na direção sonora de campanhas de peso, como Google, não sei se vocês ouviram falar, Xiaomi, Avon, Sennheiser, Itaú, entre muitas outras marcas importantes, né? Marcas de renome. Atualmente, o André reveste o cargo de diretor de criação na Punch Audio, aqui em São Paulo, uma produtora de áudio reconhecida e premiada internacionalmente, né? André comanda todo o processo criativo e técnico que está envolvido, né, na produção de áudio para a publicidade, né? Recentemente, pela Punch Audio, o André dirigiu uma campanha notável da agência Alma PBBDO, né? No Minerable Land, indicado para a shortlist do Festival de Cannes em 2023. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado por ter aceito esse convite. Está em casa. Vou te passar a palavra e te destacar para todo mundo. Seja bem-vindo, a palavra é tua. Olá, pessoal. Obrigado, Túlio, pela apresentação maravilhosa. Gostei demais. Eu gostei muito de como o Túlio começou, porque realmente a gente teve toda essa evolução e agora eu venho trazer para vocês 2023, né? Não 2022, 2023, na verdade, porque inteligência artificial, cada ano é algo completamente novo, né? E, primeiramente, eu vou compartilhar com vocês a apresentação. Todo mundo vendo? Yes. Ótimo, vamos lá então. Inteligência artificial, tecnologia e produção de áudio, né? O que está tendo, o que está acontecendo, o que é inteligência artificial? Será que a gente tem que ficar com medo? O que a gente está usando? Eu que estou na ponta da indústria, que estou produzindo, que estou utilizando sempre o que tem de mais novo, quero trazer para vocês aqui a realidade do que a gente está fazendo, né? E também tirar alguns mitos e mostrar algumas coisinhas bem legais e divertidas que dá para fazer com a inteligência artificial. Bom, para começar, eu vou dar aí uns 2 minutos para vocês. Eu estou vendo nas telinhas que alguns estão de fone, alguns não. Se vocês tiverem, é mais legal, porque eu vou mostrar bastante coisa, né? A gente vai passar bastante coisa de áudio, quando a gente for indo pelas categorias e tal. Se não tiver, às vezes está no celular ou está no notebook, tá tranquilo também, vai dar para acompanhar sem problemas. Eu vou dar uns 20 segundos aí para vocês, se alguém quiser ir buscar um fone, uns 20 segundinhos. Tô vendo que o Henry buscou ali. Eu estou sem fone, mas estou com duas caixas Maqui de É, estúdio animais. exato. Quem tá no home studio, eu tô com duas gigantes aqui também. Yes. Quem tá no home studio já tá melhor ainda. Legal. Bom, vamos lá então. O Turi me apresentou também, mas eu vou me apresentar brevemente. Eu sou diretor de áudio para publicidade, né? Então eu também trabalho com longa-metragem,
mas eu faço principalmente publicidade. Na Punch Audio, eu sou diretor de criação, então eu coordeno todo o processo da produção de áudio de uma propaganda, né? Esse é o meu dia a dia. A gente já ganhou mais de 11 leões de Cannes, mais de 30 prêmios de áudio, então a gente já fez muita coisa legal ali na Punch. Eu sou formado em audiovisual pela SPM. Eu estudei na Berkeley, estudei mixagem, estudei Pro Tools, estudei produção musical, então eu sou formado em produção musical mesmo, produtor musical que foi para publicidade. E eu coloquei membro da geração Z porque, enfim, estou trabalhando sempre, estou tendo que saber sempre a última coisa que saiu, né? Sempre a última, a penúltima ficou para trás. E algumas marcas, como o Turi falou, Google, Itaú, Xiaomi, McDonald's, recentemente a gente trabalhou com McDonald's, Avon, Gatorade, Head and Shoulders, enfim, várias marcas aí que a gente trabalhou e utilizou essas coisas que eu vou mostrar para vocês, são coisas que a gente está utilizando em todas as campanhas. Então, hoje em dia, eu afirmaria para vocês que não existe uma campanha de publicidade que não use nada de AI. Todas usam alguma coisa de inteligência artificial. Não tem nenhuma. Nenhuma dessas propagandas a gente não usou nada. E vamos lá. Eu quero delimitar um pouco a proposta do que eu vou trazer para vocês, que é o seguinte: eu quero trazer e discutir o que está sendo utilizado como inteligência artificial dentro da produção de áudio na perspectiva do usuário, né? Isso é bem importante de falar, porque eu não sou desenvolvedor de software, eu não trabalho numa software house, ou seja, eu não desenvolvo o AI. Eu trabalho numa produtora de áudio que utiliza os serviços e os produtos das software houses. Então, eu não sei explicar, cara, exatamente como funciona o algoritmo, mas eu sei usar ele muito bem, assim. Então, e eu imagino que ninguém aqui seja desenvolvedor de software. Se for, por favor, me chama depois. Eu queria conhecer alguém que faz isso. Mas também aqui todo mundo é usuário, então eu vou apresentar nessa perspectiva de quem vai utilizar o produto, né? Colocar alguns contextos básicos, mas não ficar contextualizando muito, porque o que vocês querem ver é na prática o que a gente faz, né? E eu vou apresentar vários produtos aqui que são vendidos no mercado como AI. E vale uma discussão bem legal sobre se é AI ou não, né? Porque tem softwares que, hoje em dia, a gente tem isso muito no mercado, né? Como o AI virou uma marca, a gente tem muita coisa que é vendida como AI, mas de fato não é AI, né? Então, o que que é AI, né? Para, acho que, começar isso aqui. Eu busquei duas formas de definir o que é AI que eu achei propícias para a nossa palestra. A primeira é: a inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que se propõe a elaborar dispositivos que simulem a capacidade humana de raciocinar, perceber, tomar decisões e resolver problemas. Enfim, a capacidade de ser inteligente. Então, a gente pode definir AI como uma ferramenta. AI não é uma ferramenta onde você coloca um input e recebe um output. Não é uma ferramenta que você utiliza para melhorar alguma coisa. Ela é uma ferramenta que, de alguma forma, tem uma capacidade de inteligência. E inteligência é algo humano, né? E por isso que assusta o AI, porque ela é inteligente assim como um humano. Então, é uma forma interessante de se definir. Como eu disse, não tem forma exata. Buscando uma forma acadêmica, né, que eu tirei de um artigo da UFRJ, um sistema IA, ou AI, não é capaz somente de armazenamento e manipulação de dados, mas também da aquisição, representação e manipulação de conhecimento. Então, o sistema AI, ele adquire conhecimento, representa aquele conhecimento, deduz aquele conhecimento para chegar a um resultado, né? Então, ele é um sistema, eu diria que é um sistema criativo. A gente, na verdade, a gente tem AI há muito tempo, né? Os bancos usam AI. AI não é algo novo, mas chegou para a gente como algo novo de alguns anos para cá, para o grande público, né? Então, um sistema AI é isso, e no nosso caso, o sistema criativo, né? Que ele tem a capacidade de criação, seja imagem ou, no nosso caso, áudio, né? Vamos lá, eu vou começar falando de música. Como que a gente está na produção de áudio com AI, na música atualmente? O que que a gente está usando de legal e o que que eu acho de mais legal para fazer para vocês? De começo, eu já falo para vocês que ela é a parte menos evoluída
da inteligência artificial no áudio. A gente vai ver outras coisas do tipo edição, do tipo que fizeram no Now and Then dos Beatles e coisas mais para frente que estão mais evoluídas. Quando a gente está falando de música, a gente está falando de criar música, criar trilha, né? É um negócio que está menos evoluído. Ou seja, ainda não existe esse tal software que você escreva lá, música do Bill Evans, da gente que gosta de jazz, ou piano do Herbie Hancock, e aí você invoca o Herbie Hancock. Isso não existe ainda. Infelizmente ou felizmente, estamos caminhando para isso, né? Mas ainda não existe isso. Então, é a parte menos evoluída. O que a gente tem de mais avançado são geradores de samples. Para quem não sabe o que é sample, sample é uma amostra, né? Sample é um fragmento de algum conteúdo da música. Ou seja, um riff de jazz é um sample, uma virada de bateria é um sample, um bumbo batendo é um sample. São amostras, né? Então, eu vou mostrar para vocês alguns AIs que geram de forma genial e eu acho extremamente impressionante samples, né? E geradores de trilha são rudimentares, e isso é legal falar. Cada dia surgem novas opções. Então, amanhã vai sair um software novo de AI, depois de amanhã vai sair outro, depois de amanhã vai sair outro. É um negócio infinito, assim. E sai muita coisa que eu não considero boa, que eu acho que não funciona, e algumas coisas bem legais, principalmente as que eu vou mostrar aqui para vocês. O primeiro é o Jam A. Hook, que é o nome da software house também que produziu. E ele é um AI de sound matching, ou seja, ele não cria um som do nada, ele não sintetiza uma música, mas ele faz o seguinte: você coloca ele na sua DAW, no seu programa de música, e faz ele ler o trecho de qualquer música. Qualquer som que exista, você coloca ele para ler aquele trecho. Ele vai puxar de uma biblioteca interna várias opções de samples, no andamento, na harmonia, no timbre, nos instrumentos, no mood, no reverb, no delay. Ele vai puxar ali samples que são familiares com aquele som, o que é genial, o que você consegue, cara, gerar trilhas e criar coisas para trilhas em segundos, né? Então, Turi, pode soltar.
É, deu para entender, ele leu aquela música lá inicial, aquela primeira que estava tocando, e ele gerou aqueles trechos. Assim, esse não é nada incrível, mas é o que a gente usa, né? Eu falei assim, meu, podia, sabe? É o que a gente usa, e ele gera aqueles samples e a gente consegue utilizar. Vamos para o próximo. Tá tudo certo aí, Turi? Sim, tira, por favor, o teu compartilhamento de tela. Se vocês quiserem, depois a gente. Ah, eu tiro agora? Yes, please. Você quer Pronto. mandar mais um, né? Isso. O que que a Mas gente vai deixa mandar? eu vou apresentar ele primeiro, e aí depois você pode colocar. Beleza? Ok. Bom, o segundo que eu vou mostrar para vocês agora com a tela maior, mas é um que chama Text to Sample. Como eu falei, são coisas rudimentares, né? A gente está falando do começo da produção de música por AI. Então não é nada incrível ainda. E ainda bem, né? Porque se fosse algo incrível, já, enfim, o trabalho de pessoas que fazem trilha também, assim como eu, né? Enfim, a gente é outra discussão. Mas ainda está bem rudimentar. Esse próximo que vocês vão ver é uma inteligência artificial que transforma o texto. Então você escreve aqui em cima e ele transforma isso em áudio. Ou seja, isso é extremamente revolucionário. É extremamente revolucionário. O dia que esse plugin que vocês vão ver e vão falar, talvez fale nada demais, faz mais barulho, né? Porque ele ainda é muito rudimentar, ele não é incrível ainda. Mas o dia que for criado um plugin desse onde você escreve e ele gera uma trilha, aí a gente vai estar em outro patamar de cultura, eu diria. Um negócio totalmente surreal. E esse plugin, diferente daquele outro, ele faz síntese sonora. Então, quando você escreve o nome ali em cima, ele gera um negócio que não existe do nada. E eu já usei em algumas campanhas, tipo de Xiaomi, que eu fiz toda a bateria da campanha com esse plugin. Eu fiz toda a bateria da campanha com esse plugin e eu achei legal pra caramba. Bom, Turi, pode passar, eu vou interromper o compartilhamento aqui.
E eu deixei assim para vocês verem a experiência de como é usar. O negócio demora para carregar, o negócio é travado, entendeu? É assim que os softwares estão hoje em dia. Eles não estão, eles estão bem rudimentares de trilha, né? Olha aí. Ô, Turi, acho que tá bom já, acho que tá bom. Acho que eu coloquei samples demais. Pera. Bora lá, deixa eu voltar aqui. Ok. Então, Agora esse foi o Text to Sample, uma das coisas mais modernas que a gente tem de criação de trilha. Não é muito incrível, não é, mas vocês já ouviram que, meu, ele já começa a fazer algumas coisas, né? Já é um negócio que começa a criar uma vida. Bom, vamos lá. Vamos trazer a questão do. Acho que vocês viram. Quem aí viu essa música do Beatles, Now and Then, que o John Lennon. Teoricamente, o John Lennon fez por AI e tal, participou, acho que todo mundo viu. conta a Até o. história, conta a história. No blog do Terra da Música a gente contou essa história, coisa recente, né? Mas se quiser Exato. contar um pouquinho, Pronto. Foi o. O Beatles lançou uma música, né? Que é essa Now and Then, que na verdade é uma música do John Lennon que já existia lá antes, com a voz do John Lennon, né? Que está morto, né? Então, isso gerou um furor total sobre, caramba, será que ressuscitou um morto, né? Que nem naquela propaganda da Elis Regina, da Volkswagen, não sei se vocês viram, que ela cantou e tal, e levantou toda essa questão, né, de você pegar uma pessoa que já morreu, utilizar uma tecnologia para criar uma música nova com ela, um negócio completamente insano, né? Um negócio maluco. E foi isso que eles fizeram, lançaram essa música com o John Lennon cantando. Explicando um pouco o que eles fizeram, né? Nesse caso, o que aconteceu ali com a voz do John Lennon numa música sendo lançada em 2023. O Paul McCartney explicou que nada foi criado de forma artificial ou criado de forma sintética. Na verdade, Now and Then foi uma música que o John Lennon gravou em 1979, uma demo solo, piano e voz. O que eles fizeram foi separar o piano da voz utilizando inteligência artificial. Isso em si já é extremamente inovador. Quem, enfim, trabalhou em estúdio analógico, trabalhou com fita, ou mesmo as mix há 10 anos atrás, você nunca conseguiria separar um piano de uma voz se foi gravado junto. E eles conseguiram separar dessa forma, pegar só a voz e criar uma música do zero e lançar essa música do John Lennon, que já morreu há muito tempo atrás. Então, é um negócio muito incrível, né? Porém, não recriaram artificialmente a voz do John Lennon, né? É interessante lembrar disso. Isso vai trazer a gente para uma discussão sobre separação de pistas, né? Que é o que fizeram na música dos Beatles. Separaram as pistas. Eles pegaram piano e voz e separaram o piano da voz. E isso é inovador e revolucionário para o áudio, totalmente revolucionário, porque a gente sempre trabalhou e sempre a música ela sempre foi conhecida como se está gravado, se a mix foi feita tudo junto, você não consegue separar. Você precisa voltar para o estúdio, regravar a pessoa ou pegar o cara lá no estúdio que tem a fita só daquele instrumento ou mesmo na época, quando a gente já chega no Logic, no Pro Tools, você precisaria pedir para pessoas stands. Os stands são separados. As coisas separadas a gente chama de stands. E é um negócio maluco. Então agora eu vou mostrar mais uma que eu fiz para vocês. Essa eu peguei uma música dos Beatles e eu separei voz instrumental com esse software para vocês ouvirem e verem o que vocês acham, né? Que é basicamente o que eles fizeram na música também. Turi, vou tira falar teu de destaque. compartilhar. Isso. Hey Jude,
Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. A minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain, don't care. Hey. Então, algo totalmente incrível aqui. Quem trabalha com música sabe que isso é surreal, assim. O que esse software faz de separar a voz de uma música já gravada há tantos anos com uma perfeição, assim. Teoricamente, eu poderia pegar o instrumental, a voz e utilizar para qualquer coisa, né? Fazer uma música nova. Você pega o mesmo andamento e cria uma melodia nova. Então, é uma possibilidade, um negócio fora do comum. A E olha gente que tem... interessante. Desculpa, eu estava Pode falar. observando, é tão preciso que pegou a voz do Paul e chupou até o revérbero utilizado. Incrível, incrível, Exato. incrível. Eu já usei softwares assim, como Neural Mix, por exemplo. Agora, esse lá é animal, cara. Ele é incrível, né? E ele vai evoluindo. Ele usa um software que eles chamam de Phoenix, né? Para fazer essa separação de pistas. Então ele não, ele separa e ele recupera a frequência também. É um negócio maluco, assim. Extremamente útil, cara, para diversos momentos dentro do áudio da música. Isso até para praticar, né? Você vai praticar piano, você consegue tirar o piano. Eu que gosto de piano também, pratico piano. Às vezes eu pego uma música do Bill Evans, tiro o Bill Evans, né? Que é um sacrilégio, enfim, peço até desculpas por fazer isso. Mas às vezes para praticar eu faço. Então, tá aí, Lala e ponto AI, software mais moderno de separação, um negócio maluco, que possibilitou o John Lennon voltar à vida agora e lançar uma música em 2023. Ou qualquer artista também. É algo incrível mesmo. Bom, agora a gente chega para o noise reduction, que é supressão de ruído, né? Então, também dentro do áudio, não sei aqui quem já trabalhou com som direto, quem trabalhou um pouco de série, cinema, sabe como é o set, ou mesmo gravação em estúdio. Uma das questões chaves dentro do áudio é o noise floor e o sinal, né? O sinal é o que interessa para a gente, por exemplo, a voz do cantor, e o noise é o ruído. Por exemplo, o ruído naturalmente dos compressores dos equipamentos, ou o ruído da sala, ou o ruído do lugar onde a pessoa está, se é uma gravação externa. Por exemplo, se você vai gravar uma série, um seriado, um filme, os atores usam microfone de lapela colocado neles em algum lugar. Esse microfone, ele é radiofrequência, né? Ele não está ligado ao cabo a nada, ele é feito por radiofrequência. Então, isso causa um ruído terrível, né? Isso, meu, foi responsável por arruinar gravações, sabe? Vai a galera do som direto e você grava o dia inteiro, você tem que jogar tudo fora. Então, essa relação do ruído é uma questão chave. E aí, a gente chega acho que foi 2021, e surgem esses três bichinhos aí que revolucionaram a indústria. Esses três bichinhos podem parecer inofensivos, né? Mas não são. Eles revolucionaram a indústria de produção de áudio. A gente tem o Clarity, que é esse último, esse rosinha. Ele é da Waves, que é uma desenvolvedora de software, das mais famosas. Ele separa a ambiência de voz, né? E ele também se diz AI, e ele tem uma precisão incrível para você tirar o som de fora. A gente tem o Goio, que não só separa a voz
do barulho, mas ele separa o barulho da voz também. Então, se você gravar um negócio, você quer só o barulho, você consegue ter só o barulho. Se você quer só o reverb da voz, você tem só o reverb. Então, ele é super versátil. E a gente tem o que eu vou mostrar para vocês, que para mim é o mais revolucionário e maluco. Para vocês terem uma ideia, o Adobe Podcast, versão beta ainda, que não foi lançado oficialmente no mercado e tal, ele possibilita uma gravação de celular soar como um Neumann aqui, por exemplo, esse meu microfone aqui. Isso aqui é um microfone muito bom, alemão. Eu já vi cara que gravou no iPhone assim, você ouve, você não vê muita diferença, assim, porque ele é incrível. Se usado da forma certa, ele é terrível, terrível. Turi, pode, solta a demonstração do Adobe Tirado, Podcast. isso. I'm in a conference room with the window open, and it's pretty echoey in here too. Not the best place to record audio, yet with enhanced speech, all of the background noise and echo is gone, as if I recorded this in a professional studio. Agora ligado. Ligou ele. I'm in a conference room with the window open, and it's pretty echoey in here too. Not the best place to record audio, yet with enhanced speech, all of the background noise and echo is gone, as if I recorded this in a professional studio. Quer pôr de novo, Turi, para o pessoal ouvir com mais atenção? Ó, primeiro é 100. Quando esse botãozinho estiver assim, né, para a esquerda, ele está desligado. E depois ele vai falar tudo de novo quando o botãozinho estiver para a direita com ele ligado, né? I'm in a conference room with the window open, and it's pretty echoey in here too. Not the best place to record audio, yet with enhanced speech, all of the background noise and echo is gone, as if I recorded this in a professional studio. Agora ele ligado. I'm in a conference room with the window open, and it's pretty echoey in here too. Not the best place to record audio, yet with enhanced speech, all of the background noise and echo is gone, as if I recorded this in a professional studio. Muito show, né? Muito show. E alguém perguntou no chat, esse beta você consegue utilizar, eu acho que de graça. Eu acho que dá para usar sem pagar esse. Por enquanto, né? Porque é isso, eles lançam, o negócio vai acontecendo, aí do nada vira outra coisa, tal. Mas eu acho que depois me chama, eu busco o link ali, acho que dá para usar tranquilo. Tá dando, minha tela voltou, né? Eu já usei, fiz um teste, é maravilhoso e é gratuito. Tudo bem, eu tenho a Adobe Cloud, então não sei, mas é online, então show. Exato. Diferente do Goio e do Clarity, que são pagos, né, e são no DAW, o Adobe Podcast ele é usado no browser e ele é melhor que os outros dois, assim, ele é realmente, meu, negócio incrível. Incrível mesmo. Bom, vamos chegar agora na questão central, eu acho que todo mundo, quando fala de inteligência artificial, tá pensando nisso, né? Tá pensando nisso, que é clonagem de voz, que é o grande lance que, cara, tá tornando possível, quem sabe, fazer um negócio, clonar a voz de qualquer um, e tem gente que pode usar para fraude, e tem gente que clona atores ou atrizes, é um negócio maluco. Então, é uma questão muito discutida atualmente, até legalmente, uma questão de ética de uso, né? Porque hoje em dia a tecnologia evoluiu, você consegue clonar a voz de qualquer pessoa, assim, basicamente, se tiver o material correto, né? Tá extremamente evoluído, então, diferente de trilha lá no começo que eu mostrei para vocês, e, meu, tá uns barulhos ainda, né? Eu sei que é uns barulhos, tipo, cara, não dá para entender o que tá acontecendo. A clonagem de voz, você faz o irmão gêmeo da pessoa e, assim, perfeito. É bizarro. É É mesmo? nível perfeito. E existe a possibilidade, teve até um case legal que eu fiz de uma propaganda de Gatorade, que a gente gravou essa propaganda de Gatorade e o cara que era o locutor da propaganda, ele era um MC, né, de rap.
Então ele tinha toda aquela atitude e tal, mas não falava inglês, né? Ele falava só o português mesmo. E ele gravou, tal, tal, tal. E aí o cliente veio e falou: Meu, eu adoro esse cara, que é o Flow, chama Flow. Ele é um dos melhores locutores, o cara é muito bom. E ele falou: Adoro esse cara, tem que ser a voz desse cara, só que o texto em inglês, né? Que é o texto que vai para os Estados Unidos. E aí a gente entrou numa enrascada, aí a gente fez um casting, né? Chamou mais de 10 locutores, caras parecidos com ele que falavam inglês, nenhum era aprovado, até dado momento que a gente falou assim, meu, vamos clonar esse cara, é o único jeito. Aí a gente ficou ali uma madrugada aprendendo a mexer no negócio, pegando tal, e conseguiu clonar o Flow. Então a gente clonou o Flow em português, e de português a gente passou para o inglês. Então a gente fez uma clonagem do Flow falando em português e o Flow falando em inglês. Então é uma, né? Não é só o software consegue pegar a forma que ele fala, as sílabas em português e mudar de língua também. Então foi incrível, a gente conseguiu resolver o trabalho dessa forma, né? E está revolucionando cada vez mais a forma que a gente está trabalhando. Tá um negócio maluco. Então, como brincadeira aqui, né? Eu escolhi o nosso host, Turi Colura, a maioria das pessoas conhece ele, para fazer uma brincadeira de clonagem de voz. Já falando, ele me mandou pouco material de áudio, ele mandou isso aí que eu deixei, né? Só alguns segundos só. E a gente falou, meu, vamos fazer com isso, vamos mostrar que dá, fazer com o que tem, né? E eu achei que foi muito bom, mas tendo em mente que dá para ficar cada vez mais perfeito. Se eu falasse assim pro Turi, vem aqui em casa, fica aí 2 horas falando nesse microfone. Ele ficar 2 horas falando, vai ficar cada vez mais perfeito até um ponto absurdo. Mas o que o Turi vai mostrar agora pra gente, a gente fez com pouco material de áudio, né? Mais ou menos, acho que sei, alguns minutos, talvez 15 minutos que ele tenha me mandado de áudio. E a gente fez esse teste. Esse áudio, posso mandar tranquilo aí. Vou mandar o português primeiro. Olá, essa é uma demonstração do que é possível fazer com a clonagem Eu de acho voz. que não está Pedi ao compartilhando, Turi que me Turi. mandasse alguns áudios dele falando, e ele mandou alguns poucos minutos. Ô, Turi, acho que não Peraí, está peraí, peraí, compartilhando. peraí, peraí. É muita Vai. tecnologia envolvida, de novo. Olá, essa é uma demonstração do que é possível fazer com a clonagem de voz. Pedi ao Turi que me mandasse alguns áudios dele falando, e ele mandou alguns poucos minutos, e com isso tentei clonar a voz dele o mais próximo possível. Lembrando que fiz isso com a autorização de Turi. E se tivesse mais material, fica ainda mais próximo. Grande abraço. Estamos lascados, gente. Estamos E aí lascados. tem inglês também. Oh, tá bom, olha isso. Hello, this is a demonstration of what is possible with voice cloning. I asked Turi to send me some audios of him speaking, and he sent a few minutes, and with that I tried to clone his voice as closely as possible. Remembering that I did this with Turi's permission, and if I had more material it would be even closer. Many thanks. Okay, meu English is better than this. Okay. Anyway, legal. O melhor é que eu poderia falar japonês, né? Alemão, francês, italiano até. Seria incrível, né? Exato. Eu acredito que a evolução disso seja uma pessoa ter um dispositivo onde ela fale e o negócio seja traduzido em tempo real para outra pessoa que está com fone de ouvido na frente dela. Ou seja, é uma aprendizagem de língua automática, né? Você não precisa nem falar a linguagem da pessoa, ela está te ouvindo com a sua voz, com o seu tom de voz, com o seu sotaque, com a forma que você fala, só que em outra língua, né? Então, eu acho que esse é o começo, né? É o começo, assim, que a gente já pega tal e consegue fazer, mas a evolução disso é realmente incrível. Incrível mesmo, incrível mesmo. E como você disse, isso traz também problemas éticos, né? Porque é claro que você leva adiante você distribui, né?
Distribui ou leva até diante de um tribunal. Olha, essa é a gravação do cara. Como assim, né? Você pode ser. Exato, exato. É uma questão ética, né? E Então, a gente pode dizer que é uma discussão central dentro da indústria do áudio. Dentro da produtora, a gente já passou horas falando disso, né? Então, debatendo, pode usar, não pode, até que ponto pode usar. Porque, para vocês terem uma ideia, eu poderia fazer um misto meu e do Turi, por exemplo. Eu poderia pegar essa clonagem do Turi, fazer uma clonagem minha e fazer um meio termo, né? Fazer um meio termo, ou você consegue ir misturando as vozes e criando vozes novas que não são de ninguém, né? Então fica uma discussão assim sobre, e eu vou falar um pouco sobre leis no Brasil, sobre o que eu sei, pelo menos, o que a gente discute lá. E não existe uma lei clara, né, se você pode usar ou não. Então eu acho que tem muito uma questão ética, né? A utilização positiva versus antiética, né? Como eu acho que é uma forma legal e positiva de você utilizar essa clonagem de voz numa campanha, por exemplo. A gente fez no Gatorade com Flow exatamente isso. A gente falou, Flow, você não sabe falar inglês, mas a gente consegue fazer você falando inglês. Você topa? A gente fez uma reunião com ele. Ele falou, não, beleza. Aí eu vou receber o meu royalty aqui e eu topo. Então ele recebeu o dinheiro dele até sem trabalhar, né? Porque ele não teve que gravar nada, a gente já pegou o que estava gravado. E ele autorizou, por meio de um contratinho que a gente fez ali na hora, a gente usar esse áudio dele, né? Uma utilização extremamente antiética e que acontece por parte de produtoras. É falar assim, o locutor não vai entrar com processo, né? Vamos resolver isso rápido aqui. Coisa que a gente nunca faria na nossa produtora. A gente, inclusive, tem uma valorização enorme do ser humano, quando a gente fala de locutor, principalmente, e a gente não faria isso. Aí, sobre substituição do ser humano, né? Cara, isso é a principal questão. Eu acho que todo mundo aqui se pergunta isso, né? Eu me pergunto isso também. Será que o AI vai substituir o ser humano? Será que o AI vai substituir, tomar um emprego, quem trabalha com tecnologia principalmente? Será que ele vai substituir? Como que acontece? E eu vou trazer a minha opinião. Eu já fui em congressos, tal, já vi muita gente falando sobre isso, no clube de criação, em vários lugares, né, profissionais falando sobre AI. E existem duas vertentes que eu vou trazer de pensamento sobre o pessoal que está trabalhando diariamente com AI. E eu me encontro bem no meio das duas, eu não tenho um partido, mas tem muita gente que diz que o AI nunca vai substituir o ser humano, porque o ser humano ele é criativo, e o ser humano é a única inteligência que tem a capacidade de alimentar o AI para o AI ter uma função criativa. Então, chat GPT, que é o mais famoso. Pô, o chat GPT só vai me trazer o que eu quero se eu souber colocar o que ele tem que pensar, né? Então, criativamente, precisa de alguém colocando o input para receber o output esperado, né? Algo que faz todo sentido, realmente. Por exemplo, todos os softwares que eu mostrei aqui, você precisa estar num contexto ali de produção musical. Mas, senão você não vai saber, tipo, para que usar cada coisa, né? Cada ferramenta tem uma função dentro do processo. Beleza. Porém, também, eu acho que a gente tem que ter essa discussão sempre, tem que ser uma discussão recorrente sobre acumulação de funções e sobre uma possível substituição do ser humano. Então, algo que eu vim aqui, eu falei, pô, eu vou falar disso, porque para a gente, até como produtor, é uma discussão muito presente, são os locutores, né? Não sei se tem algum locutor aqui, inclusive, se tiver, pode dar sua opinião, depois no final a gente troca essa ideia. Mas a gente está vivendo um nível de tecnologia onde o locutor está tendo, ainda não aconteceu na prática, mas está com perigo de ser até substituído, né? Em alguns casos. Porque você tem uma campanha, você tem um orçamento, você tem uma capacidade de criação muito mais rápida com AI. Se você tem um locutor que precisa de uma mudança, ele demora, como qualquer ser humano, né? Um dia para mandar, ou 2 dias.
Você tem um AI, ele manda sozinho, né? Não precisa de nada. Então, existe esse perigo, sim. Não, a maioria das pessoas não fala, né? Mas eu acho importante falar. Então, por isso que tem que estar todo mundo sempre olhando, né? Também a tecnologia é muito legal. Eu utilizo todos. Eu apresentei para vocês aqui várias coisas que, meu, pessoas que produzem áudio assim, que se alguém aqui produz áudio e não conhece uma ou outra, vai usar ou talvez conheça também. Mas é importante saber que ficar ligado para, principalmente se você está numa posição onde você pode escolher se vai chamar um locutor humano ou um robô, opta pelo humano, né? Opta pelo humano. Eu, pelo menos, acredito que sempre que eu tenho a possibilidade de valorizar o ser humano, assim como eu sou produtor de trilha sonora, né? E não gostaria que tivesse um site fazendo trilha sonora por mim, eu valorizo também as pessoas que fazem trilha sonora. Então a gente está nessa onda, eu não sei direito o que vai acontecer, ninguém sabe o que vai acontecer, mas tem uma vertente da galera que fala que o negócio vai estar perigoso e tem uma vertente que fala que é algo criativo. Eu acho, se é para dar a minha opinião como produtor musical, como diretor de criação de áudio, eu acho que vai demorar alguns anos ainda, eu acho que pelo menos coisa de 5 anos para a indústria absorver esse nível de evolução, assim, eu acho que não é algo que vai acontecer totalmente do nada, mas a gente vai observando aí, né, como que o negócio vai acontecendo. Porém, eu acho que se tiver uma utilização ética do negócio, não vai ter problema nenhum, a gente vai poder fazer coisas como a gente fez com o Flow, de fazer o cara falar inglês e pagar ele, né, pela utilização da voz dele. Eu acho que se a gente conseguir estruturar um pouco isso, a gente vai conseguir trabalhar de uma forma melhor. Eu trouxe aqui, a gente tem dentro da produtora a galera que é do direito autoral, que trabalha só com isso. Não sou eu, sou da parte criativa. Mas eu trouxe algumas coisas que eles me falaram e que eu achei interessante falar, já que a gente está falando de clonagem de voz e de inteligência artificial, né? Então, a gente tem o artigo 28, né? Que diz que são assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Então, a gente tem esse artigo que protege o seu direito autoral da sua própria voz, né? Ele não é específico, ele é geral, mas a sua voz é sua propriedade, né? Eu não posso pegar a voz do Turi e usar numa propaganda sem a autorização dele, né? E tem esse projeto de lei que é um pouco mais moderno, aconteceu mais recentemente, que fala isso, né? Que a adulteração maliciosa de vídeos ou áudios, adulterar arquivos de vídeo ou de áudio mediante clonagem de voz, substituição de rosto, sincronização labial ou outra ferramenta de inteligência artificial, com a intenção de divulgar notícias falsas ou prejudicar pessoa física ou jurídica. Pena, reclusão, 2, 4 anos e multa. Então, isso aí é só para mostrar, é só um projeto de lei, mas é só para mostrar para vocês que está tendo uma discussão, né, nesse sentido. Já estão sendo pensadas leis, não sei como isso vai acontecer, mas tem gente falando sobre isso, né? A justificativa é que o avanço da inteligência artificial tem permitido a modificação de vídeos e áudios de uma forma quase perfeita, e a adulteração de voz, e sincronização labial, enfim. Porque a gente tem software de vídeo também, né? Porque quando você junta essa voz do Turi com software que pega a imagem do Turi e sincroniza o lábio, você tem o Turi falando também, né? Que é o deepfake que é dito. Então, é, enfim, está sendo discutido isso. Eu André, acho. a gente tem que fechar, porque o Benjamin, inclusive, já está Não, aqui. boa, boa. Entrou, eu achava que tivesse sido Era uma isso. sala errada. Era isso. Chegamos no final mesmo, né? Deu certinho. Era isso tudo que eu estava falando aqui agora sobre valorização do ser humano, ética, e vai dar tudo certo se a gente utilizar de uma forma legal essas tecnologias, sem medo e de uma forma responsável.
E a Marlene colocou uma coisa muito. Não foi o Evandro, colocou uma coisa muito interessante. Disse: a voz de alguém vivo não pode, mas pode fazer uma vinheta para o vereador do bairro com a voz do Elvis. Ai meu Deus, pode, infelizmente pode. E na verdade, hoje foi afastado o chefe da OpenAI, não sei quem leu isso, por causa de que novas tecnologias ligadas à OpenAI podem ser perigosas para a humanidade. A gente está realmente percorrendo um trilho, estamos sob de um trilhozinho muito, muito perigoso, de forma geral, obviamente não falando apenas da música, né? E a Marlene dizendo, Deepak Chopra fala do AI e diz que o ser humano tem consciência, a AI não tem. Pode ter inteligência, mas não tem consciência. E claro, é uma questão muito, muito séria, uma questão muito mais ampla. Obviamente, hoje a gente recortou algumas coisas ligadas apenas à tecnologia, que eu tentei resumir 100 anos em 3 minutos. E o André falando sobre a inteligência artificial, obviamente, que é o boom do momento, e ele mostrou coisas muito interessantes. Muito obrigado, André. Esse tema poderia levar o tempo inteiro de todo o FIP, né? Do FIP inteiro. Mas, obviamente, né? Muito obrigado pela participação, pela palestra. Espero que vocês tenham gostado também. Achei muito preciosa, né? O Evandro falando da palestra foi incrível. André, se você não tiver em outras coisas, etc., pode ficar aqui para a Claro, palestra do claro. Taubkin, enquanto você é pianista também.